Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O propósito da tentação. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será o fortalecimento produzido pelas tentações. Em segundo lugar, vamos falar sobre a origem das tentações. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre o propósito das tentações. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O fortalecimento produzido pelas tentações. O conceito de tentação. Originada da palavra grega peirasmos, tentação significa teste, provação, ou ainda uma incitação à prática do mal, que gera o pecado. Assim, a tentação é o elemento indutor para a efetivação do ato pecaminoso, trazendo em seu bojo aflições, angústias, tribulações e, por fim, a morte espiritual. Vamos fazer uma leitura na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15, para entendermos este conceito de tentação e suas consequências. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Dentro deste conceito, nós vamos agora trabalhar quais são as atitudes que nós devemos ter para o enfrentamento das tentações. A Bíblia nos adverte que neste mundo experimentaremos inevitavelmente aflições e tentações. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo aqui então coloca que nós passaremos inevitavelmente por muitas aflições neste mundo, mas devemos ter o regozijo, a alegria de que Jesus venceu o mundo e nós também podemos vencer as aflições. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor ensina a oração dominical: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui na oração do Pai Nosso. Portanto, neste mundo teremos sempre aflições, tentações. Jesus, Ele é o nosso referencial para enfrentarmos as provações e tentações. Jesus venceu o mundo. Em tudo Ele foi tentado, mas não pecou. Portanto, é a referência máxima para enfrentar as tentações. É o que diz na carta aos Hebreus. Hebreus está no Novo Testamento, em seu capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é o nosso referencial máximo, porque em tudo foi tentado, mas não pecou. Vejamos agora quais são as atitudes exaradas na Bíblia Sagrada para o enfrentamento das provações e tentações. Isto a partir da carta de Tiago e também do episódio da tentação de Jesus Cristo no deserto. Em primeiro lugar, vamos ver aqui o referencial da carta de Tiago para o enfrentamento da tentação. Em primeiro lugar, Tiago diz que nós devemos ter a certeza que o propósito da tentação é para alcançarmos a perfeição espiritual, isto consolidada na plenitude da maturidade espiritual. Tiago, capítulo 1, versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, frente à tentação, nós temos que ter a perseverança, a paciência, e a partir deste momento, nós seremos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, em primeiro lugar, ter a certeza que o propósito da tentação é para alcançarmos a perfeição espiritual. Em segundo lugar, Tiago diz que nós devemos saber que, apesar das dores e sofrimentos no nosso corpo e na nossa alma, quando somos tentados e provados, o resultado é contributivo das tentações e provações aos quais passamos. Isso quer dizer, temos que enxergar o resultado contributivo das provações e tentações que passamos. E um dos resultados é o exercício da perseverança da nossa fé. Ou seja, nós adquirimos cada vez mais, ao enfrentarmos as tentações e provações, uma capacidade indestrutível de resistência às tribulações, às aflições. É o que ele diz no versículo 3 do capítulo 1 da carta de Tiago: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, capacidade de resistir. Portanto, em segundo lugar, apesar dos dores e sofrimentos, nós temos como resultado contributivo das tentações e provações a perseverança da fé. Em terceiro lugar, para o enfrentamento das tentações, Tiago diz que nós devemos ter alegria quando deparamos com as tentações, não pelas circunstâncias que verdadeiramente causam angústias e tristezas, mas nós devemos nos alegrar pelos motivos de que as tentações são passageiras, não são infinitas, não são eternas, e que ao vencermos os obstáculos interpostos, temos livramentos. E do ponto de vista espiritual, a vida eterna com Jesus Cristo. É o que ele diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. No versículo 12, diz Tiago: bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam.
no plano terrenal, quando nós enfrentamos as tentações, o Senhor nos livra de todas. E quando enfrentamos as tentações e provações, no plano celestial, é confirmado a nossa coroa da vida, a nossa vida eterna. Em quarto e último lugar, para o enfrentamento das tentações, do ponto de vista da carta de Tiago, ele diz que nós devemos entender que a consequência das tentações e provações é um processo que nos transforma. Ou seja, e que transforma o sofrimento em oportunidades de bênçãos, onde se consolida uma relação mais íntima com Deus e se busca ser a imagem de Cristo. Isto quer dizer que quando sofremos as tentações e enfrentamos com a perseverança de nossa fé, a nossa relação com Deus fica mais próxima. Passamos a conhecer melhor ao Senhor, a nos relacionar de forma muito mais íntima. É o que diz Tiago, no capítulo 1, versículos 5 a 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Devemos então pedir, orar ao Senhor com fé para enfrentar. Portanto, o referencial da carta de Tiago para a tentação diz: primeiro, ter a certeza que o propósito da tentação é para alcançarmos a perfeição espiritual. Em segundo lugar, que apesar das dores e sofrimentos, o resultado contributivo é o aumento da nossa capacidade de resistência às aflições e às tribulações. Em terceiro lugar, que nós temos que ter alegria quando nos depararmos com as tentações, porque não pelo que nós vamos passar, mas sim pelos livramentos que receberemos e bem como uma vida eterna com Jesus Cristo, a coroa da vida como galardão. E em quarto e último lugar, nós devemos entender que a consequência das tentações consolida em nós uma relação mais íntima com Deus. Ou seja, nós vamos buscar nas tentações ter o caráter e a imagem de Cristo. Agora, tendo como referencial a tentação de Jesus Cristo no deserto, vamos observar quais foram então as ações do Senhor para o enfrentamento das tentações de Satanás sobre ele. Vamos fazer uma leitura inicialmente no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 4, versículos 1 a 4, diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Melhor dizendo, é Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E não Marcos, onde eu estava. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 4, que fala sobre a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava fisicamente debilitado por conta dos 40 dias e 40 noites seguidas de jejum. Então Satanás tenta quebrar esta comunhão do Senhor com o Pai, sugerindo a transformação das pedras em pães,
para saciar a fome e, ao mesmo tempo, demonstrar e provar que Jesus era o Filho de Deus. Jesus não precisava provar que era Filho de Deus. E por isso mesmo, Jesus respondeu com a palavra um ensinamento supremo, um ensinamento de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Consubstanciando que a nossa vida espiritual, ela é infinitamente mais importante que a vida biológica. Isto é, somente a palavra de Deus satisfaz plenamente o homem. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. E Jesus estava aqui a se referir o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Colocando então a vida espiritual de um ser infinitamente maior, muito mais importante do que a vida biológica. Para nós é muito mais importante termos uma vida consagrada a Deus, ter uma vida de submissão ao Senhor, de uma relação saudável e íntima com Deus, do que propriamente acumular bens materiais. Em segundo lugar, na segunda tentação de Jesus no deserto, vamos fazer uma leitura do versículo 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás agora centra o seu ataque não mais no desejo da carne, não mais no aspecto físico de Jesus, que outrora estava debilitado, mas ele centra agora o ataque na fé, induzindo a Jesus a um estado de incredulidade, de modo a fazê-lo provar a sua filiação divina e demonstrar o seu poder, lançando-se abaixo do pináculo do templo e dando ordens aos anjos para acolhê-los nas mãos. Satanás se utiliza das escrituras que outrora Jesus se utilizara de forma distorcida, do Salmo 91, versículos 11 a 12. Porém o Senhor responde com veemência, explicitando que jamais devemos tentar ao Senhor, pois a Deus não se pode tentar. É o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, o que Jesus utilizou, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás investe agora para dizer assim, você precisa provar que é filho de Deus, você precisa provar que os anjos vêm em seu socorro, portanto atira-te daqui, e aí eles vão te socorrer. Nós também na nossa vida cristã não devemos tentar a Deus. Não é por crer no Senhor Todo-Poderoso que nós vamos estar nos colocando em perigos, nos colocando em armadilhas. Ao contrário, temos que ser prudentes. E por isso mesmo nós não devemos tentar a Deus. Como terceira tentação de Jesus, que nós podemos aprender a partir da leitura do versículo 8 a 11, que faremos agora, é o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles,
Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. No último ataque de Satanás, ele agora investe num desejo humano de poder, de riquezas e de glórias, querendo que Jesus tomasse posse dos reinos existentes e ao mesmo tempo adorasse ao próprio Satanás. Se Jesus adorasse Satanás no deserto, o mundo espiritual criado veria o plano de salvação sucumbir. Estava em jogo a salvação da humanidade. E Jesus, consciente de sua missão, rejeitou o poder, rejeitou as riquezas e glórias supérfluas e escolheu salvar a humanidade pela sua morte na cruz. E é por isso mesmo que só devemos adorar ao Senhor e unicamente a Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Levou as nossas transgressões, os nossos pecados. E isto está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Que somente a Deus, ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Só devemos prestar adoração e culto ao Senhor. A tentação de Jesus no deserto foi uma guerra espiritual, onde foi demonstrado que o Senhor, na forma humana, enfrentou as armadilhas de Satanás e enfrentou com jejum, com oração e conhecimento da palavra de Deus, mostrando-nos e nos ensinando que efetivamente, pela ação do Espírito Santo, nós podemos vencer Satanás através do jejum, da oração e do conhecimento da palavra. Somente estudando esta palavra, conhecendo com profundidade e praticando, orando a Deus, jejuando, nós estaremos prontos para enfrentar qualquer tentação. Vamos passar agora ao item número 2 da lição, que fala sobre a origem das tentações. Considerando que a tentação ela é um elemento indutor, nós já falamos isso, de modo que venhamos a pecar e por conseguinte morrer espiritualmente, duas são as principais fontes das tentações, as quais nós podemos mencionar o diabo e as nossas próprias concupiscências. Duas fontes: o próprio diabo e as nossas próprias concupiscências. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Tessalonicenses, e a carta aos Tessalonicenses está no Novo Testamento, no seu capítulo 3, carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento.
Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O diabo aqui é apontado como o tentador, aquele que tenta para que os humanos venham a cair em pecado. Na primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, está aqui próximo de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Portanto, o apóstolo João afirma aqui claramente que a nossa concupiscência da carne, a nossa concupiscência dos olhos, os desejos e a soberba da vida é que nos tenta a pecarmos e, por consequência, morrer espiritualmente. Mas Tiago também fala disso. No capítulo 4, versículos 1 a 4, diz claramente: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, Tiago aqui também mostra claramente que quando somos amigos do mundo, ou seja, dos valores relativistas do mundo, contrário à palavra de Deus, nós somos inimigos de Deus. São as nossas concupiscências que nos levam a sermos tentados e cair em pecado. Mas Satanás tem uma estratégia. E a estratégia de Satanás para a tentação é a seguinte, com relação aos seus ataques. Quando Satanás realiza os seus ataques, ele tenta nos induzir a realizar os desejos da nossa vontade humana, que hoje é o campo de batalha espiritual. E ele trabalha nessa vontade humana que é contrária às vontades de Deus, promovendo então assim a consumação do pecado e, por conseguinte, a morte espiritual, como já falamos, sendo esta a mesma estratégia que ele utilizou, que o maligno utilizou no Éden, onde ocorreu a indução de Adão e Eva à incredulidade, onde ocorreu a indução de Adão e Eva a buscar poder e glória e a desobedecerem ao Senhor, culminando então com a morte espiritual deles e da humanidade, porque herdamos de Adão e Eva, infelizmente, o ato, as consequências do pecado. Satanás se apresentou a Eva, induzindo pela sua visão, pela sua vontade física, em comer uma maçã. Pôs no coração dela a incredulidade, dizendo que se ela comesse daquela maçã, ela não morreria. E pelo contrário, ela seria igual a Deus, colocando também o desejo
em Adão e Eva em buscar poder e glória. Infelizmente, caíram na cilada do diabo. Desobedeceram ao Senhor, pecaram, morreram espiritualmente e deu à humanidade esta herança. Mas Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário, nos redimiu, nos trouxe de volta ao Pai. Neste ponto da lição, vamos falar agora sobre as estratégias, as advertências bíblicas quanto às tentações. O que é que a Bíblia fala sobre tentações? Em primeiro lugar, nós temos que compreender que nós não estamos imunes às tentações. Nenhum de nós. Jamais seremos tentados pelo Senhor. Está claro? Porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém ao acometimento de pecados. Porque Deus, na sua essência, não se inclina para o mal. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é benignidade. Seremos sempre, enquanto vivermos no planeta Terra, tentados pelo diabo, bem como pelos nossos próprios desejos. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 14, ele diz isso. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É na alma do homem que nasce o desejo de pecar. E uma vez consolidado este desejo na alma, esta leva o corpo a efetivar o pecado. O próprio desejo leva o corpo a efetuar o pecado. Dá ordens para que o corpo execute a ação do pecado. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 7, do versículos 14 a 23, vamos observar que Jesus fala isso, que o pecado vem da alma do homem, que o pecado vem do coração do homem. A consumação do pecado vem desse desejo da alma do homem. Diz assim a palavra do Senhor. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão e seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é, que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É o desejo da alma que deve ser controlada para que não venhamos a pecar. O grande apóstolo Paulo fala em Romanos que ele sofria uma guerra espiritual.
entre a sua alma e o seu corpo. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E então, temos que compreender que não estamos imunes às tentações e que é na nossa alma que nasce o desejo de pecar. Em segundo lugar, Paulo diz: resistir ao diabo. Para anular as tentações, precisamos aniquilar as fontes. E sendo o tentador uma delas, nós devemos resistir a qualquer investida do diabo. E não se autocompadecer, colocando a culpa em Satanás porque caiu em pecado. Muitos colocam a culpa no diabo porque pecou. E se autocompadece disso, se coloca como vítima. Mas nós temos é que resistir a todas as investidas do diabo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25 a 26, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 25 a 26. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo aqui efetivamente diz: não dê lugar ao diabo. Feche todas as portas e janelas de entrada na sua alma da tentação induzida pelo diabo. Mas não só Paulo fala isso, mas Tiago também. Tiago diz no seu capítulo 4, versículo 7, o seguinte: 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em terceiro lugar, nós devemos saber que o Espírito Santo é quem nos conduz à vitória sobre as tentações. Nós estamos falando aqui sobre as advertências bíblicas quanto às tentações. Em primeiro lugar, nós falamos que temos que compreender que não estamos imunes a tentações. Em segundo lugar, nós devemos resistir ao diabo, não dar lugar ao diabo na nossa vida. E em terceiro lugar, saber que somente com o Espírito Santo presidindo a nossa vida é que seremos conduzidos à vitória sobre as tentações. Não podemos superar sozinhos as tentações de origem maligna
ou de nosso desejo carnal, sem a presença do Espírito Santo em nosso ser, presidindo então a nossa vontade. Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 22, ele diz exatamente isso. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É pela prática da palavra, é pela presença do Espírito Santo na nossa vida, é pelo conhecimento da palavra que nós vamos vencer as tentações. Por fim, nós vamos falar agora o item 3 da lição sobre o propósito das tentações. Em primeiro lugar, o primeiro propósito é provar a nossa fé. Para Tiago, o conceito de fé é pragmático. A fé em ação é a consequência de uma nova vida, ou seja, a nossa fé ela só é efetiva e provada se for acompanhada de resultados práticos. E isto por meio das boas obras realizadas. Mas considerando sempre que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É pela nossa fé que nós provamos a nossa capacidade de resistir às tentações. E as tentações, ao ser, vamos dizer assim, incitadas sobre nós, faz com que a gente venha a provar essa nossa fé de forma pragmática. Em segundo lugar, o propósito das tentações é produzir paciência, produzir perseverança. Quando somos afligidos, vivemos o enfrentamento de adversidades e dificuldades, então nós temos a oportunidade de provar e testar a solidez de nosso caráter. Temos a oportunidade de provar e testar a nossa fé. E temos a oportunidade de provar e testar a nossa santidade diante de Deus e dos homens. Devemos com alegria e paciência enfrentar as provações para gerar em nós experiência e assim sermos aprovados e recebermos galardão no plano terreno, bem como também no plano celestial. Vamos ler na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5, esta proposição. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Aí está. Concluindo a nossa aula de hoje, as tribulações e provações são temporais.
Isto é, tem começo, meio e fim. Porém, os resultados que elas produzem, se bem administradas e espiritualmente enfrentadas, elas são atemporais. Isto quer dizer, se uma tentação ela é bem administrada e bem enfrentada espiritualmente, pela fé, pela perseverança, então os resultados são atemporais, ou seja, servem para nós pela eternidade. E nós podemos citar, dentre elas, o que Tiago fala, a coroa da vida, ou seja, a vida eterna. Se não cairmos em tentações, estaremos livres do mal e, portanto, não pecaremos e estaremos vivos com corpo, alma e espírito irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.